Graça e paz. Amém. Gente, é uma honra muito grande estar aqui no Rio de Janeiro. Eu estava com os filhos de pastores, né? E é a primeira vez que eu estou visitando o Rio. Eu gostaria muito de estar com a minha família visitando o Rio, mas os meus pais já visitaram antes. E a minha irmã casou sábado, e aí toda a família saiu de férias, e acabou que não foi uma coincidência, nem destino, nem nada. Foi uma bênção que a Bruna, né, pediu para me vir, né, dar o meu testemunho para algumas moças. Acabou que a gente fez logo um culto e já ficou por aqui para me começar a ministrar. Então, sim, tem sido uma bênção na minha vida poder fazer isso. Eu nunca imaginava que Deus ia me usar de uma forma tão tremenda, tão nova. Eu digo tão nova porque existe pessoas que Deus ainda está começando a usar depois de 30, 40 anos, porque a pessoa ainda não deixou Deus usar a vida dela. E eu louvo a Deus por ter nascido num lar cristão e tido essa oportunidade. Não que quem não nasceu não tenha, você tem sim, Senhor, mas você tem que correr atrás, você tem que buscar, dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque Deus ele não quer usar alguém que está pronto ali, acha que já sabe tudo. Ele quer pessoas simples de coração para que ele mesmo possa usar sem reconhecimento nenhum, porque vem dele, né? E eu preparei uma palavra que eu creio que assim foi de Deus mesmo, porque o pastor queria muito que eu falasse sobre isso, e eu falei assim, antes de eu vir para o Rio, eu fui convidada por um pastor de adolescentes lá na nossa igreja. E ele me chamou para eu ministrar no culto de adolescentes, só que seria só em agosto. E como eu trabalho na igreja, sou obreira, então o pastor até se espantou quando eu falei que eu acordo 5 da manhã para ir para a igreja. Então a gente chega bem cedo, a gente tem um momento de adoração, né, uma mini palavra com os nossos pastores lá. E eu lembro que esse pastor me convidou e eu falei assim, olha, pastor, vai ser uma honra ministrar, e eu estou aqui disposta para fazer tudo, não vou negar nada, não. Mesmo que eu mesma talvez fique com medo, porque era a primeira vez que eu estaria ministrando assim, para a igreja, né? Já houve outros filhos de pastores que ministraram, mas eu seria a primeira das meninas. E aí, naquele momento, eu tirei um tempo com Deus e eu senti no meu coração Deus falar algo muito forte sobre a minha família. E logo de cara eu comecei a anotar, peguei um papel, comecei a anotar o que o Espírito Santo estava revelando em meu coração. E a palavra que eu trouxe para vocês, ela fala sobre uma escolha, fala sobre geração. E o tema da palavra é uma só escolha para influenciar toda uma geração. Hoje em dia a gente sabe que as famílias elas não têm mais assumido esse papel. São poucas famílias que têm assumido esse papel de família mesmo, de o homem de Deus, né, o sacerdócio da casa, a mulher como auxiliadora do homem e os filhos, né? E eu creio, pela graça do Senhor, que Deus vai fazer um milagre no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países, né, porque nós estamos precisando muito. E à medida que eu fui falando isso para o meu pai, que eu ia ministrar, e eu falei assim, pai, o que o senhor acha de eu falar sobre geração? Porque eu não conheço muito a história da minha família. Mas, aí, da medida que ele foi falando sobre a minha família, eu fiquei maravilhada em saber assim, a grandeza das coisas que foram acontecendo na nossa família. E todos sabem que, desde a criação, Deus já havia escrito a história da humanidade. Ele já sabia o que ia acontecer, o que você ia fazer, né? Então, ele já sabia de tudo. Porém, Deus também, esse mesmo Deus, ele te deu essa liberdade de escolha, né? Todos nós sabemos o que Deus já decretou em nossos corações, mas, porventura, você também tem uma escolha. Você pode escolher o rumo da sua vida, você pode escolher ser um arquiteto, ser um engenheiro, mas também você pode escolher ser um pastor, ser um obreiro, ser um missionário, ser um levita, né? Você pode escolher, basta realmente, se for mesmo de Deus, e eu creio que é de Deus. Deus escolhe todos, né, aqui.
E aí eu comecei a meditar e eu falei assim, Senhor, eu preciso de um versículo que seja a chave para isso. E Deus me deu, que está aí em Salmos, quem puder abrir a Bíblia para acompanhar. Salmo 128. Esse versículo ele fala muito bem claro sobre a geração desse conhecimento que nós temos de passar algo tão positivo, algo tão maravilhoso para a nossa futura geração. E eu tenho aprendido muito com os meus pais sobre isso, de entender sobre isso. Então vamos ler aqui, diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera, e ao lado da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará, terá Sião, e tu verás a bênção de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Eu creio assim que Deus ele tem dado oportunidade todos os dias para que a gente possa, até a nossa geração, a gente deixar um legado para os nossos filhos, quem já é casado, deixar um legado para os seus filhos, nós que somos solteiros, deixar um legado para os nossos futuros filhos. E eu creio assim que a igreja ela tem que se despertar para isso. Porque se você não souber comandar a sua geração, se você não souber influenciar a sua geração, a próxima geração ela será afetada através da sua vida. Querendo ou não, nós podemos influenciar a nossa geração ou negativamente ou positivamente. Depende de nós. E, às vezes, eu pensava assim, por ser filha de pastor, eu achava que, não, eu não quero ser filha de pastor. Não, esse negócio não é para mim, é muita dor de cabeça, é cuidar de gente. Lá a gente tem um termo de dizer resolver pepino. A gente fala que se o problema é light, é pepino. Se o problema é pesado, é abacaxi. Então, assim, toda vez que os meus pais iam resolver, falavam, minha filha, fica aí com os seus irmãos que a gente vai resolver um pepino. Aí eu falava, então deve ser uma coisa... Quando falava, resolver o abacaxi, eu falei, então é casal querendo se separar mesmo. E eu cresci nesse redor, nessas coisas, na correria de ministério, de célula, de igreja e tal. E muito cedo eu fui aprendendo essas coisas. Porém, eu também, vendo como era a situação, também comecei a colocar um pé atrás e... não sei, não é para mim, eu não tenho esse chamado. E por muito tempo eu carreguei isso. E quando Deus realmente fez com que eu entendesse que esse era o meu legado, eu pensei, meu Deus, se eu não levar a sério isso, a minha geração, os meus filhos serão afetados. E eu temi assim, diante de Deus, assim, meu Deus, eu posso muito bem ver meus filhos e os filhos dos filhos totalmente no mundo. Por quê? Porque eu mesma não fiz uma escolha. E aqui eu coloquei na ministração, assim, sabemos que só uma escolha ela pode influenciar toda uma geração, seja ela positiva ou negativa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Como podemos influenciar toda uma geração num lado positivo, seja lado espiritual, que é o mais importante para nós, né? Eu coloquei 3 itens assim que eu vejo que são muito importantes. E o primeiro deles é aceite-se. Diga para si mesmo, aceite-se. Aceite-se. Aqui eu coloquei assim, às vezes, nós como filhos de Deus, a gente não aceita aquilo que a palavra de Deus diz. Né? A palavra diz que nós somos filhos dele. Antes mesmo de nós sermos filhos, nós somos criatura deles. Então, se você não se considera filho, o que você é, então? Você já se perguntou isso? Se eu não me considero filho de Deus, eu sou o quê, então? Então, eu estou nesse mundo aqui, sei lá, a Bíblia fala que nós estamos aqui nesse mundo por passagem, nós estamos aqui para morar nesse mundo. O nosso mundo, o nosso reino, a nossa casa é lá no céu. Nós estamos aqui só de passagem. E nessa passagem nós temos que deixar uma influência aqui, nós temos que deixar um legado para as pessoas aqui.
E, às vezes, o inimigo sempre coloca pensamentos negativos, né? Dizendo que você não é capaz, que você não é capacitado para você, talvez, liderar uma célula, talvez para você até discipular uma pessoa. Eu já discipulei uma moça que ela era muito mais velha do que eu, ela tinha muito mais experiência do que eu, mas eu sempre achava que eu não era capaz de discipular uma moça, que ela já era, assim, já viveu, já experimentou, já foi casada, e eu que ainda não ainda não vivi isso, e nem vou viver isso, porque eu quero viver a vontade de Deus, mas eu ficava, meu Deus, o que eu vou falar? Poxa, eu não sou capaz, olha eu, não sei o quê. Eu falei assim, não, peraí, não é eu que tenho que falar, é o Espírito Santo que tem que falar através de mim. Então, eu falei assim, sem Deus nós não somos nada, né? Não adianta você ter diploma, não adianta você ter nada, se não é isso que vai levar para a glória, não. São os frutos que você fazia aqui na terra. E isso foi muito claro, né? E às vezes o inimigo sempre coloca esses pensamentos que você não é capaz, que Deus não vai te usar, que o seu passado te condena, é o que a maioria do mundo fala, que o que você fez no passado reflete até hoje, que não é isso, né? Não é isso que nós aprendemos na igreja, não é isso, porque eu creio que a partir do momento que a gente erra, peca, mas que a gente reconhece aquele erro, e a partir daquele momento, Deus, ele apaga o passado. E tem um versículo muito, muito profundo que fala isso, mas na frente eu vou estar falando sobre ele. Então, muitas das vezes, a gente acaba adquirindo esses pensamentos. Em vez de você repreender logo, não, você fica, realmente, eu não presto, eu não sou capacitado até para dirigir uma cela, e toda vez quando alguém vai você poderia dar a palavra, tal, e não sei o que, tal, você sempre fica recuando. Devia você tomar isso como um incentivo, como, não, eu vou dar a palavra, mesmo que eu tenha vergonha, mas eu vou dar a palavra. Você fica sempre recuando. E isso é o inimigo que fica colocando na sua mente. E, com o tempo, isso vai gerar uma barreira entre você e Deus, né? Se você não deixa Deus usar, o que acontece depois? Você vira algo em vão ali na casa do Senhor. A gente tem um termo que a gente fala, o crente esquenta banco. Que tem crente que só vai para a igreja só para esquentar o banco. E parece que aquela cadeira já é dele ali. Todo domingo a pessoa só senta naquela cadeira, chega, louva, assiste a palavra e vai embora. E parece que a vida não fez sentido, a ministração entrou aqui, saiu e não fluiu nada. Então, como é que tem sido a sua vida? Será que você tem influenciado os seus filhos, os seus discípulos, as pessoas onde você vive? Que lá em Santarém, assim, não tem muitos prédios, né? Aqui é muito prédio. Então, assim, como é que tem sido a sua influência? Como é que tem sido a sua postura no condomínio ou no apartamento? Como é que as pessoas têm te visto? Será que as pessoas têm te visto como um homem, uma mulher de Deus? Eu assisti um vídeo que eu até tinha mostrado para o Tiago, que o cara estava consertando o portão, e aí eu acho que ele se machuca, e ele começa a falar um monte de palavrão, e a mulher dele, e o pastor, o presbítero, chegou bem por trás e viu toda aquela cena. E quando ele se assustou, ele olhou para o pastor, assim, meio que, pô, pastor, desculpa aí. Já pensou se fosse uma outra pessoa que conhecesse ele, disse assim, mas isso é um crente? Isso é uma pessoa que se diz cristão, que vive a palavra de Deus e tal, e faz isso? Então, o que você faz vai refletir muito lá na frente. Se você não tomar uma atitude nesse momento de se colocar e rever assim, as suas atitudes, a sua vida, lá na frente isso vai refletir. O que você está fazendo agora, simplesmente você está plantando. Lá na frente você vai colher, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Então, é muito importante você se aceitar. Toda vez que o inimigo vir com pensamentos negativos, repreenda, não aceite. Eu sempre dizia para mim mesmo, quando o inimigo colocava alguma seta, alguma semente no meu coração ou na minha mente, eu repreendo, porque Deus já me fez ser vencedora, né? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E é muito bom quando a gente tem base bíblica para repreender. É uma coisa que eu aprendi muito com meu pai.
E, assim, eu tenho levado muito a sério isso, a questão de ler a palavra de Deus, assim, e ler a palavra, a Bíblia toda, não é metade, metade, gato pingado. Não, é ler toda a Bíblia e rever de novo e tentar, né, e pedir para o Espírito Santo para ele te mostrar o que tem. Que toda vez quando você vai ler o mesmo versículo, você tem, digamos assim, Deus te dá uma outra revelação, um outro olhar. É muito incrível isso. Eu já li mais 5 vezes o mesmo versículo, e toda vez que eu vou ler, Deus me mostra algo ali que eu nunca tinha notado antes. Então, toda vez que o inimigo colocar setas, né, que você não é capaz, que você não tem domínio da palavra, que repreenda, porque Deus já te fez capacitado, né, para fazer coisas grandiosas, né? E a gente sempre fala que Deus, ele é um Deus assim, tanto de milagre, mas também Deus é misericordioso, porque se dependesse de nós fazer as coisas dele, não sairia com perfeição. Então a gente precisa muito da graça dele para que as coisas fluam, né? Para que as coisas realmente cresçam. E eu falo assim que o Senhor, ele tem sido muito misericordioso, tanto comigo quanto quantas pessoas que eu conheço, que eu tive um passado muito difícil na minha vida. Eu vejo que não é diferente de outra pessoa. Eu passei situações na área sentimental, em relações com os rapazes, e foi um passado que marcou muito a minha vida. E eu fiquei muito queimada. A nossa igreja, ela está em média agora de mais de 60 mil membros. Então é uma igreja muito grande. Mas só a sede mesmo, eu acho que tem mais ou menos de mais 10 mil pessoas. E eu fiquei muito queimada para as pessoas do que aconteceu. E realmente, eu nunca digo assim, poxa, falam mal de mim e tal. Eu falei assim, se estão falando mal de mim é porque eu dei motivo. Não é porque as pessoas vão lá de fora e vão querer inventar. Não, se a pessoa está falando algo que eu sei, é porque realmente eu dei brecha para o inimigo agir e as pessoas estão falando o que aconteceu mesmo. E aí o meu passado ficou uma coisa muito clara. As pessoas falavam muito mal de mim. E eu me tirei da frente de célula, de tudo, por causa disso, porque da feita que o meu pai estava ali, teve que ser afastado, teve que ficar de banco. Então, eu achava que eu não ia conseguir andar para frente, assim, sei lá, dar continuidade no ministério e assim, mostrar para as pessoas que Deus tinha feito, que Deus podia fazer um milagre na minha vida. E o versículo que eu coloquei aqui é lá em 2 Coríntios 5, 17, que é algo muito tremendo que fala sobre isso, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vejo assim que no batismo é como se você tivesse... Tem até um filme que mostra mais ou menos, assim, que eu levo muito para o lado espiritual, que mostra sobre isso, que a partir do momento em que você é batizado, a velha criatura está sendo sepultada naquele momento. E aquela pessoa que surge das águas é um novo eu, é uma nova Sara, é uma nova Bruna, é um novo, sei lá, Paulo, Ricardo, é uma nova pessoa. Então, eu tenho aprendido, eu tenho colocado isso muito e buscado mais a Deus. E, às vezes, eu fico até, assim, ainda fico pensando que as pessoas podem falar de mim, ou falarem... fala sério, quando o pastor me chamou para ministrar, eu fiquei assim, mas ministrar na igreja, lá na nossa igreja. Mas as pessoas me conhecem, poxa, mesmo que eu tenha feito de tudo para me passar algo assim positivo, que eu estou lá dedicando, estou lá trabalhando, mas as pessoas sempre vão levar para o lado ruim, sempre vão me condenar pelo que eu fiz. Mas eu tomei posse dessa palavra que fala, né, que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que fez tudo novo. Então, se Deus me fez outra vez nova, então eu deixo para lá tudo que as pessoas pensam, né? Eu não coloco isso, porque, querendo ou não, isso são setas do inimigo, para que você caia de novo naquele erro. Então, não deixe que isso aconteça, né? Pois, assim, às vezes
até leva isso como algo tão sério que as pessoas... Eu sei de casos de pessoas que saíram da igreja porque as pessoas começaram a falar. Fulano deu mau testemunho. Tu lembra do fulano que caiu? Da fulana que ficou com não sei com quem e tal. E a pessoa ficou tão assim, constrangida dentro da igreja que ela saiu da igreja. E hoje está lá no mundo. Então, eu até comentei com a minha mãe, falei assim, mãe, engraçado que as pessoas que estão no mundo, elas não estão nem aí para você, para falar de você. Quem fala mal de você é gente da nossa própria igreja. Que eu acho isso é um absurdo. Um irmão em Cristo falar do outro. E eu fiquei assim, meu Deus, mãe, mas isso deixa para lá. Eu creio que a graça do Senhor vai alcançar essa pessoa e ela vai parar de falar mal dos outros, né? Mas isso é muito importante mesmo. A segunda coisa que eu coloquei aqui é não à incredulidade. Eu vejo assim que hoje nós estamos vivendo um período assim que tem colocado a nossa fé em prova mesmo. Nosso Brasil e todas as coisas que têm acontecido. E muitas das vezes a gente até questiona, mas, poxa, será que Deus poderia muito bem reverter essa situação? Né? Às vezes, até dentro da igreja, acontece alguma situação que você começa até a duvidar de Deus. E realmente isso acontece, porque o inimigo ele vai tentar fazer de tudo para que a sua fé comece a desmoronar. Né? E eu vejo assim que nós temos que andar unidos um com outros para que a nossa fé nunca seja abalada. Né? E eu coloquei assim, pois a falta de fé pode frustrar todo um plano de Deus para a sua vida. O que você faz hoje, né, se você deixa de acreditar nos planos de Deus, lá na frente isso pode assim desmoronar aquilo que Deus construiu para a sua vida. Deus já designou o que cada um aqui vai ser futuramente, o que cada um vai conquistar. Mas é através da incredulidade de muitas pessoas faz com que aquilo que você ia ter acabe ali mesmo. Eu já vi pessoas de dentro da igreja duvidarem de um milagre. Né? Eu lembro que uma vez, numa conferência, que a gente fala conferência de milagres, eu não lembro qual é o nome desse pastor, mas ele é muito conhecido, né? Ele é tipo conhecido do reteté mesmo, e ele é muito assim, muito usado por Deus. E ele é novo, ele é casado, ele é novo, eu não lembro, ele é baixinho, assim, cabelo meio lisinho, igual do... E eu não lembro qual é o nome dele, mas eu lembro que ele foi lá, e tinha uma moça que toda a conferência ela estava lá na frente para receber o milagre. E aí, essa conferência é mais ou menos uns 3 dias. No primeiro dia, como eu trabalho fotografando lá, então eu observo todas as pessoas. E eu fiquei olhando ela lá, e ela chegou lá na frente, aí ela falou que ela era surda não, que ela era aleijada, não sei, tinha um problema na perna que ela mancava. E aí o pastor chegou, chamou uma outra pastora para pegar aqui na perna dela, assim, né? Para ter todo aquele cuidado, né? Para as pessoas também não ficarem falando mal depois, né? E aí, na hora, ele orou por ela, aí ela fez lá, como se tivesse sentido algo, e começou a fingir que estava andando, e foi aquela coisa maravilhosa. E realmente, assim, pareceu ser um milagre de Deus. E aí, a gente terminou o culto, a conferência. Quando foi uns meses depois, eu vi essa mesma moça lá. Quando eu olhei, ela estava arrastando a perna de novo. Aí eu fiquei pensando assim, mas ela não foi curada? Ela não recebeu o milagre? Falei, mas não sei. Vamos. E aí chegou a próxima conferência. E ela, de novo, nessa conferência. Foi lá, já que já era outro pastor. Foi lá, foi pedir para receber a cura. Recebeu a cura. E aí os pessoais gritavam e tal, celebravam. E eu falei assim, mas de novo ela foi curada? Pela mesma perna? Não é possível isso. E aí eu lembro que eu comentei isso com uma pessoa que conhecia ela. E ela me explicou o que tinha acontecido. Na primeira conferência, logo que aconteceu, o que aconteceu? Quando ela recebeu o milagre, eu acho que por muita empolgação dela, ela andou. Foi muito empolgada e andou.
Só que quando ela chegou na casa dela, ela começou, eu acho que eu estou sentindo dor. Esse negócio de estou sentindo uma dor, isso é horrível, porque você começa a profetizar algo na sua vida. E ela começou, eu estou sentindo uma dor. Mas será que eu fui curada? Porque eu tô... E aquilo, ela começou a duvidar do milagre de Deus. E é claro, se você duvida, você está dando uma brecha para o inimigo. E ela ficou de novo com um problema. Então, assim, isso foi falta de fé. E a nossa fé, eu ia trazer uma camisa que fala que a fé, ela move montanhas através da sua fé. E uma coisa que eu achei eu acho muito curioso é como é que as pessoas que não são católicas, que vão lá em Santarém nós temos uma chamada Sírio. É uma procissão, né, da cidade lá. E aquelas pessoas carregam aqueles tijolos, carregam aquelas coisas. E lá elas dizem que recebe cura e que acontece milagre. Eu fico pensando assim, mas como é que elas são curadas? Eu fico imaginando assim, mas eu questionei isso com meu pai, mas pai, por que elas recebem milagre? Se elas, assim, sei lá, talvez elas não tenham nem conhecimento da palavra. Aí meu pai falou bem assim, não é porque elas estão ali, é através da fé delas. É a fé. Às vezes a nossa fé faz coisas impossíveis. E eu fiquei assim, então deve ser isso então, né? Então é muito importante que você nunca duvide da fé. Não deixe que o inimigo coloque no seu coração incredulidade, porque nós vivemos pela fé, né? Nós vivemos a cada dia pela fé. Isso é muito importante, né? Eu coloquei até assim um exemplo aqui, que eu vi numa ministração de uma filha também de pastor, que estava no acampamento, que ela fala assim, que é até engraçado. O que faz uma moça gostar ou buscar um rapaz lá do mundo? O que faz uma moça que está ali na igreja, que ouve a palavra, que conhece os princípios, né? O que faz uma moça ou um rapaz buscar alguém lá de fora, que não tem compromisso com a igreja, que não tem compromisso com a palavra, que não tem o temor de Deus, que não tem o caráter de Cristo? O que faz uma pessoa dessa? Ela duvidar que Deus separou um homem de Deus, uma mulher de Deus para ela, que pode ser dentro da igreja ou pode ser de uma outra igreja, mas que seja de Deus, né? Então, eu até comentei com ela, falei assim, realmente, às vezes, e eu passei por isso, eu comecei a duvidar que dentro da igreja não tinha rapazes para mim. E eu fui buscar lá fora. E nesse buscar lá fora, eu quase fico também lá para fora. Fico lá para o mundo. Mas, pela graça de Deus, eu fiquei, busquei mais a Deus e, através da palavra, do acompanhamento discipulado, eu não deixei isso acontecer. Mas isso foi falta de incredulidade, foi a falta de não crer que Deus já tem alguém separado para mim, né? E isso era um dos exemplos que alguém tinha compartilhado comigo. Pois a fé, como eu tinha falado, move montanhas. A fé sem obra, ela é morta, né? Então, muitas das vezes, a gente vive assim as coisas achando que tudo vai cair do céu e tal, e às vezes a gente começa a duvidar da palavra de Deus. E eu cheguei até um tempo, eu estava lendo uma passagem da Bíblia, e aí, do nada, eu comecei a questionar a Bíblia com meu pai. Mas, pai, por que isso acontece? E por que não sei o quê? E a gente estava numa roda da célula, e a gente começou a fazer um monte de perguntas, e meu pai falou assim, olha, existem coisas que vocês não precisam saber. Vocês não precisam, porque se vocês começarem a questionar, vai chegar um momento que vocês vão até questionar de Deus, se Deus existe. Existem coisas que você não precisa saber. O que você precisa saber é que você foi escolhida por Deus, que você foi separada por Deus, você é criação dele, e que nós estamos aqui nessa terra por passagem, nós estamos aqui para levar o evangelho, e nós vamos morar com Cristo, eternidade. São essas coisas que nós precisamos saber. E não começar a questionar de onde a gente veio, que não sei o quê. E aí eu fiquei, assim, também levei até logo um puxão de orelha na frente dos meus discípulos ali. E eu falei assim, isso é realmente, porque quando a gente começa a duvidar das coisas, a gente começa até a duvidar da criação de Deus e tal. Então, isso é muito importante. Então, creia que o Senhor ele vai usar a sua vida para mudar uma geração. Deus ele capacita, né, as pessoas
E eu vejo assim que Deus capacitou meu pai de uma forma tão tremenda. A minha família, ela, assim, meu pai nasceu no lar cristão, a mãe do meu pai nasceu no lar cristão, a minha avó nasceu no lar cristão, só não meu bisavô. E o terceiro ponto e último, que eu vou contar um pouco sobre a minha história, fala sobre não perca o foco no Senhor, né? E aqui eu coloquei 3 perguntas muito básicas. A primeira é, onde está o seu foco? Será que o seu foco está lá no mundo? Será que o seu foco está aqui nas coisas terrenas? Será que o seu foco está na universidade, no trabalho? Ou está no namoro? Ou está nas amizades do mundo? Onde está o seu foco? Será que o seu foco está em Cristo? Será que o seu foco está na palavra? Né? Onde está o seu foco? A segunda pergunta é, será que o seu foco está nas coisas de Deus? Né? Na casa do Senhor? No ministério? Na nossa igreja, nós temos vários ministérios. E isso é muito lindo, porque, às vezes, a gente acaba deixando de lado os jovens. Que os jovens até querem participar de alguma coisa, mas, sabe, a igreja sempre, não pode tocar, porque não sei o quê. Não pode fazer isso, porque não sei o quê. Porque não pode levar o dízimo ou trabalhar em alguma coisa na igreja e tal. Eu conheço igrejas que fazem isso, que não deixam os jovens se envolverem. E aí eles acabam perdendo os jovens. E não sabem nem por quê. Porque não dão essa oportunidade de os jovens estarem ali próximo da igreja, estar envolvido. E eu vejo uma coisa tão legal na nossa igreja, que na nossa igreja tem tantos ministérios. Tem ministério de dança e arte, que a gente fala. Tem o ministério de teatro, para jovens e adolescentes. Tem um tem um ministério que é de dança de rua, que é o street. Tem o ministério de criança, do Arreme Paz, que a gente fala. Tem o ministério de louvor, né? Tem o ministério de Paz New lá. E tem tantos, ou tem o ministério de intercessão, de acolhimento, e tem tantos ministérios. Então, não tem como alguém ficar fora só se você quiser, né? E ali eu tenho visto que, através desses ministérios, nós temos resgatado muitos jovens, pessoas que realmente assim, estavam totalmente largados para o mundo, assim. E, através disso, Deus tem usado muito esses ministérios para alcançar. Nós temos muito testemunho disso, né? E isso é muito importante, porque, às vezes, quando a gente começa a colocar o nosso foco nas coisas terrenas, a gente acaba se afastando de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que se afastamos do Senhor. E, por muito tempo, eu também meu foco estava em outras coisas. Meu foco estava em namoro, estava em querer ser livre, achando que ser filha de pastor é ficar presa, acorrentado, e não é verdade. E, por muito tempo, eu tive esse foco, essa visão. E eu não crescia nas células, eu não crescia espiritualmente, eu não rompia, eu não tinha discípulas. Todas as discípulas que eu começava a reunir com elas, aí uma viajava, a outra voltava para o mundo, e ali se acabava. E eu não conseguia entender por que eu não fluía. E eu pedia de Deus, eu buscava a Deus, eu orava, eu pagava um preço, mas não fluía as coisas. Mas depois eu fui entender por que isso não fluía. Era porque o meu foco estava em outras coisas. O meu foco não estava em Cristo, não estava nas coisas de Deus, não estava no reino dele. E, a partir do momento que eu entendi isso, Deus foi usando a minha vida. Por muito tempo, a minha célula não multiplicou. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu comecei a liderar minha célula com 7 anos. Eu me converti com 7 e, logo em seguida, eu comecei a liderar uma célula. Eu lembro pouca coisa de como eu liderava uma célula, mas eu lembro que eu tinha até adultos, senhores na minha célula. E era uma coisa muito tremenda, porque quando a gente começa a achar que é a gente que está fazendo as coisas, a coisa não flui. Não há mover de Deus. Mas, a partir do momento que você deixa Deus agir em você, as coisas vão fluindo. E, daquela forma, eu via Deus mover. E meu pai, assim, ele sempre conta isso, que Deus... Sabe, era uma unção tão tremenda na célula e tal. E eu tão novinha, tão pequena, sem conhecimento nenhum. Como é que Deus usava? Era porque eu estava com o coração disposto a trabalhar, a fazer a obra dele. E depois que eu comecei a crescer, eu já não queria mais ser líder de célula. E, sabe, era aquela coisa, parece que eu fazia a obra de Deus, assim, colocar na barriga e empurrar. Falar, eu vou fazer porque eu sou filho de pastor, eu tenho que
meu pai recebe pela igreja, então eu tenho que fazer pelo menos a minha parte. E por muito tempo eu agi dessa forma. Então, as minhas células nunca multiplicavam, a gente começava um grupo de 20, 10 pessoas, 15, e aí foi diminuindo, e nunca rompi. E por muito tempo eu tive muita vergonha de até as pessoas visitar a minha célula nas conferências. E teve logo... E assim, eu fui pulando de célula em célula, não dava certo, acabava a célula, ia para outro lugar e tal. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, não, eu vou criar vergonha na minha cara e eu vou fazer a obra de Deus com honra, eu vou honrar o Senhor em tudo. E através dessa célula, nós começamos com 5 pessoas. E essas 5 pessoas, foram, na verdade, eram 5, porque 3 eram os meus irmãos, e 2 eram 2 rapazes que eles já tinham sido supervisores de área. Eles, cada um tinha mais ou menos mais 30 células, e eles se desviaram, foram para o mundo, e o meu pai resgatou eles de novo. E eles se desviaram, e eles têm um testemunho também muito forte sobre isso. E eu lembro que nós começamos a célula de novo. E eu falei assim, eu vou romper essa célula. Nem que eu tenha que, sei lá, sacrificar um pouco a minha faculdade, que eu entendo isso, que às vezes o jovem, porque a faculdade é não sei o quê. Mas eu prefiro honrar a Deus do que honrar a minha faculdade e a minha faculdade não servir para nada, para ganhar nenhuma alma. Né? E eu fui trabalhando nisso, e eu falei assim, olha, nós vamos começar a romper, nós vamos trabalhar, nós vamos buscar jovens. E, por incrível que pareça, a primeira célula que nós construímos só eram pessoas desviadas. Nós ganhamos mais de 15 jovens desviados da igreja. E a nossa célula, e a primeira vez que alguém foi visitar a minha célula foi o ano retrasado, foi o pastor Geraldo, nosso pastor da nossa igreja. E assim, nós fomos pega de surpresa. Eu estava reunindo, dando a palavra, e eu sabia que meu pai ia sair com algum pastor, não sabia que era ele. E eu lembro que um carro encostou, aí eu olhei assim, eu falei, acho que o papai já chegou. Só que eu era um carro diferente. Aí eu fiquei olhando, tudo bem. Quando gente, não sei o quê, olha o aviso. Quando o pastor Geraldo vem varando na porta, meu Deus, aí todo mundo olhou assim, meu Deus, é o pastor que está aqui. E eu fiquei assim, aí o pastor Geraldo foi lá, orou por nós, e eu fiquei tão empolgada, eu falei assim, poxa, que legal, a primeira vez que alguém veio visitar a minha célula, e logo é o pastor. E a gente foi muito recebido. Desde aquele momento, a nossa célula começou a romper. Teve uma recaída, realmente, nós acabamos assim, caindo, e, sabe, mas está tão difícil, é tanto... Porque lá o problema, gente, não é pessoas para ir na nossa célula, é porque tem muita célula no nosso bairro e a gente não encontra pessoa. Já pensou isso? Então, essa não é nem a dificuldade de a gente falar de Jesus e convidar. A dificuldade é você encontrar essas pessoas, porque na minha rua tem mais de 10 células. Isso é uma maravilha. Mas assim, a gente fica assim, meu Deus, a gente tem que pegar... Eu pego pessoas da nossa célula que é de outro bairro muito distante. Mas assim mesmo eles vão para a célula. Hoje nós somos 3 células, eu comando 3 células, eu tenho uma célula na minha casa e tem mais 2 desse rapaz que voltou para Jesus. E nós já vamos multiplicar em outubro agora, para honra e glória, nós vamos ser 6 células, já é. Eles vão visitar a nossa célula, que eu quero que eles vejam, né, o que Deus está fazendo, a maravilha. Mas foi através de uma escolha, de eu determinar que era aquilo que eu queria fazer, que Deus ia honrar não só a mim, mas todas aquelas pessoas que estavam ali. E hoje nós somos muito abençoados, a nossa célula está uma bênção mesmo. E eu fiquei até um pouco afastada do meu serviço, que era fotografia, fora da igreja, porque eu disse para o meu pai, como a gente vai embora em janeiro para São Paulo, então eu tenho que trabalhar nas minhas células para deixar alguém no meu lugar. Eu não posso simplesmente achar que alguém vai liderar a célula e tá, porque eu sei que talvez a célula vai se acabar. Aí ele falou, não, Sara, isso é tremendo, você tem que fazer isso mesmo. Eu falei assim, pois é, então eu vou trabalhar nas minhas células e deixar... Eu já renunciei um monte de serviço, eu poderia estar ganhando muito dinheiro,
Mas assim, não, esse dinheiro não importa, eu tenho que trabalhar em vidas agora, perdi muito tempo, né, na casa do Senhor com outras coisas, deixei o meu foco de lado para outras coisas e não para a casa do Senhor. E a última pergunta que eu faço para você é: qual tem sido o seu foco diante do Senhor? Será que a sua vida, assim, desde o momento que você começou a entender, você absorveu a palavra do Senhor, será que você tem realmente caminhado com Cristo? Será que a sua vida tem sido viver para Cristo e morrer para o mundo, para as coisas do mundo? Através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Se você não tomar uma decisão hoje de assim, a minha geração será influenciada através de mim, e eu quero influenciar a minha geração para ser uma geração abençoada, uma geração de profetas, de pastoras, de líderes, de missionários, né? Se você não fazer essa escolha hoje, lá na frente, a sua geração ela pode simplesmente acabar em nada, né? E eu queria contar um pouco sobre a minha história. E é uma história assim muito tremenda, porque eu não conhecia muito sobre os meus familiares. Nós temos algumas pessoas que moram na nossa cidade, mas não são. A maioria está tudo espalhado pelo Brasil e até fora do Brasil. Mas o meu bisavô, eu fui muito ligada a ele. E ele faleceu no dia 31 de dezembro de 2013. E esse homem, ele é português, né? Nós temos uma família bem dividida. A família da minha mãe é cearense. E a outra parte é um pouco de indígena, é uma mistura doida aí. E aí eu sou a única morena na minha família. Meus pais são claros, meus irmãos são claros, eu sou a única morena. Eu fico até duvidando se eu sou filha deles mesmo. Mas, assim, o meu bisavô, ele foi um homem de Deus, né? Ele morreu, assim, eu não queria que ele tivesse partido, porque eu queria que ele ainda presenciasse o meu casamento. Eu queria que ele pudesse ver meus filhos. Não sei se Deus vai permitir que seja esse ano, ano que vem, eu casar, não sei. Eu estou por conta de Deus. Eu não estou nem preocupada com isso agora. Mas, assim, esse meu bisavô, ele deixou um legado muito grande na minha família. E eu louvo muito a Deus pela vida dele, pela escolha dele, porque, através dele, até antes de ele morrer, nós chegamos até a 5ª geração de pessoas que servem a Cristo. Nós fizemos uma contagem logo após o meu avô ter falecido, e nós contamos, assim, dos filhos, bisnetos e tal. Nós somos 304 pessoas que veio através da vida dele, né, da geração dele. E dessas 304 pessoas, 303 pessoas servem a Cristo. Isso é tremendo, porque meu bisavô pôde influenciar a geração dele de uma forma muito tremenda. E, através do meu bisavô, ele influenciou a vida da minha avó para esse ministério. O meu bisavô, ele tem irmã, eles são 15 irmãos. Eu não sei dizer da outra família, assim, dos irmãos deles, mas do meu bisavô, ele influenciou a minha avó, né? A minha avó é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, a minha avó, e, através dela, ela influenciou a vida do meu pai. O meu pai é um pastor, e, através do meu pai, ele me influenciou a caminhar com Cristo e seguir os passos deles. E eu creio que os meus filhos serão influenciados através da minha vida. E quando eu cheguei de viagem, eu liguei para o meu pai e perguntei: pai, e dessas pessoas, quantas são pastores? E ele falou assim: olha, Sara, eu não tenho um número exato assim de pessoas que são pastores mesmo, mas nós fizemos uma contagem e é mais de 40 pastores da nossa família. É muita gente. E ele falou assim: isso é só pastor, mas aí dentro nós temos missionários e obreiros, tanto no Ribeirinho, quanto no Planalto, e em outros lugares. Então, é muita gente servindo a Cristo. E é isso, eu fiquei pensando assim, poxa, pai, isso é muito tremendo, porque eu penso assim, se o meu avô não tivesse feito uma escolha,
de realmente levar essa vida, esse assim, caminhar com Cristo, talvez nem o Senhor, nem eu, nós não estaríamos aqui. Talvez nós estaríamos no mundo, não sei, talvez, Deus o livre, mas talvez eu estaria envolvida com outras coisas, talvez o Senhor, sei lá, estaria trabalhando, não sei aonde, mas a gente não, talvez não seria influenciado dessa forma. Talvez eu nunca sonharia ser uma pastora e nem o meu pai. Então, assim, que bom que o meu bisavô pôde influenciar a geração dele. Ele fez um marco na nossa geração. E isso foi quando ele morreu. Nós já ultrapassamos esse número de pessoas, né? E eu também penso a mesma coisa. Eu quero deixar um legado na minha vida, no meu ministério, assim, na minha geração, para que as próximas gerações elas possam ser afetadas de uma forma tão tremenda como Deus tem usado a minha vida. E eu declaro na vida de cada um aqui que você possa ser o marco na sua geração, que através de você, os seus filhos verão os filhos deles como homens e mulheres de Deus. E isso é uma palavra de Deus, porque eu vejo que todos nós precisamos entender isso, que através da sua vida você vai deixar um marco, você vai ser uma semente na vida, nessa geração que nós estamos vivendo. E a próxima geração, ela será abençoada através da sua escolha de servir a Cristo, de andar com Cristo e ser apaixonado por Cristo. Amém? Eu quero declarar na vida de vocês que quando eu voltar aqui no Rio, eu possa ver milhares e milhares de pessoas sendo alcançadas por Cristo, né? Hoje vocês são 1000, mas daqui para frente vocês serão milhões e milhões e milhões. E o Rio de Janeiro já é do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado por tudo, gente. Eu não sei se eu já terminei na hora ou não. Mas eu queria deixar isso para vocês. Assim, é uma honra muito grande compartilhar do que Deus tem feito em Santarém, do que Deus tem feito na minha família, do que Deus tem feito na minha vida. Assim, eu nunca imaginei que eu teria essa oportunidade. E quando eu falei para o meu pai, eu vou ministrar na igreja do pastor ali e tal. E o meu pai começou a chorar. E ele falou assim, meu Deus, eu não consigo imaginar como é que a minha filha hoje estaria fazendo isso, uma coisa que eu sonhei tanto. E eu falei assim, só a misericórdia de Deus mesmo, porque nós não somos capazes de nada, mas pela graça dele, ele nos capacita para a gente fazer a obra. E eu quero só agradecer, espero estar aqui outras vezes, eu quero vir no verão também, como o pastor falou, né? Quero visitar, mas não pude conhecer muito o Rio, porque é pouco tempo, eu ainda vou para outros lugares depois daqui. Mas é uma honra estar aqui, conhecer cada um. Eu me apaixonei muito pelas meninas. Eu conheci a Bruna aqui mesmo, porque no acampamento era tanta gente que eu não conheci, mas eu me apaixonei por cada uma dessas meninas tão maravilhosas. Eu quero dizer que vocês me acolheram tão bem. Eu me senti, sei lá, me senti filha do pastor, assim. E é muito tremendo isso, né? Saber que a igreja ela sabe acolher as pessoas. E é isso, gente. Muito obrigado. E amém.